Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje, dia 25/12/2023 e também na virada da madrugada, do dia 25 para o dia 26. Um Feliz Natal a todos. Hoje nós vamos falar a respeito da tradicional rodada de Natal da NBA, já antecipando para vocês. As rodadas de Natal, geralmente, elas são escolhidas a dedo. Os confrontos que têm grande repercussão, grandes jogadores e, acima de tudo, possíveis rivalidades aí em que a NBA estão surgindo, por exemplo, então que já são tradicionais. Mas o que eu tô querendo dizer com tudo isso é que jogos serem escolhidos a dedo significa que teremos apenas jogos, times, né, de alto nível em quadra hoje, o que significa que não existem pontos fracos para a gente estar explorando. Então é uma rodada bem perigosa, mas a gente trouxe aqui as nossas opiniões com números e estatísticas para vocês investirem. Claro, sempre trazendo informações diferenciadas aqui para vocês e incentivando o debate aqui nos comentários, caso vocês concordem com a gente ou discordem. Tragam informações, vamos conversar para tentar chegar no melhor denominador comum e quem sabe aprender um com o outro e sermos ainda mais lucrativos. Nosso grupo VIP está aqui do lado, o menor preço do mercado, e hoje um preço especial, presente de Natal para vocês, R$20 apenas nesse dia 25 para vocês participarem. Esse é o valor apenas do primeiro mês para vocês conhecerem e ficarem com a gente até o final da temporada. Quem sabe tem também lá o nosso plano, o nosso pacote para a temporada completa. Então aproveitem, chamem lá no WhatsApp e garantam a sua vaga nesse ano que já está acabando. Bom, vamos falar aqui de Knicks e Bucks. O nosso primeiro palpite vai ser um over na pontuação. Eu acredito que, apesar de ser visitante, o Milwaukee Bucks é favorito, mas vamos ficar de olho se o Giannis joga ou não. Ele é muito importante para nossa time. Do outro lado, Mitchell Robinson e Simmons estão de fora, o que significa que o New York Knicks vem sem o seu principal protetor de aro e também sem o seu principal reserva. Isaiah Hartenstein hoje deve ter que fazer tudo sozinho. Eu não acho que ele tenha tantas qualidades para poder parar um Giannis e um Brook Lopez ali no garrafão. O que significa que, como eu disse para vocês, eu acho que os Bucks são favoritos. Mas eu vou trabalhar aqui com a pontuação, tá? Eu vou colocar aqui uma linha de pontuação em over totais para essa partida. Eu acho que também vale a pena vocês ficarem de olho apenas ali na pontuação da equipe do Milwaukee Bucks, mas como a defesa dos Bucks não é uma defesa tão confiável assim também, os Knicks jogam em casa, eu acho que eles podem contribuir com essa linha de pontos, acima de 235,5 pontos totais para essa partida. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos números dessas franquias, nos seus jogos mais recentes, para poder balizar essa nossa opinião. Nos últimos 10 jogos dos Bucks, a gente teve uma média de 252,6 pontos por partida. Nos últimos 6 jogos do New York Knicks, a gente fez um recorte aqui dos jogos dos Knicks sem o Mitchell Robinson, a gente teve uma média de 240,7 pontos por jogo. Ou seja, eles continuaram atacando bem, mas sofreram uma média ainda maior de pontos para os seus rivais, porque, como eu disse, a defesa deles ficou muito mais frágil sem o seu principal protetor de aro. Beleza, os dois confrontos entre essas franquias, a gente teve 268 pontos na última partida e 241 na penúltima, uma média aí de mais de 254 pontos nos últimos dois encontros que essas equipes tiveram e únicos que aconteceram nessa temporada. A gente tá falando de um New York Knicks, que é um dos 10 melhores ataques da NBA, e de um Milwaukee Bucks, que também tá no topo. É o terceiro, também o 10º melhor ataque da liga, que por si só já é algo positivo pra gente trabalhar. Mas a defesa do New York Knicks geralmente é boa. Eles caíram pra 14ª posição, sofrem 114,2 pontos por 100 posses de bola durante a temporada, mas se a gente for fazer um recorte para esses últimos 10 jogos, eles caíram bastante e passaram a sofrer um número maior de pontos para os seus adversários. O New York Knicks agora sofre 119,1 pontos por 100 posses de bola, e a defesa do Milwaukee Bucks, que melhorou durante toda a temporada, foi bem duvidosa. E eu acho também, né, que esses últimos jogos aqui que eles tiveram contribuíram para que a defesa deles funcionasse um pouquinho mais, já que eles enfrentaram diversos times com eficiência ofensiva ruim, como os Pistons, o Houston, o San Antonio Spurs e o Orlando Magic, por exemplo. Então acho que agora, se eles enfrentarem aqui um adversário de um nível mais alto ofensivamente, como é o New York Knicks, talvez essa linha de pontos aqui suba e, consequentemente, a gente tenha um jogo bem pontuado para hoje. Beleza? Bom, agora vamos falar aqui a respeito do próximo jogo. A gente tem aqui Denver Nuggets e Golden State Warriors para essa partida. A gente vai fazer uma dupla aqui, considerando que o Golden State Warriors vem sem o Draymond Green e sem o Gary Payton II. Eles vêm aqui sem dois dos seus melhores defensores, e caso o Andrew Wiggins não jogue, eu vou mudar minha posição. Eu vou de vitória Denver Nuggets, porque aí o Golden State Warriors vai vir sem todos os seus principais defensores. Se o Wiggins jogar, por mais que ele não seja titular absoluto nesse momento da competição, eu vou manter essa posição aqui do handicap de mais 14,5 para o Golden State Warriors. Então a gente vai colocar aqui mais 14,5 para os Warriors, ou seja, a gente pode até perder por 14 pontos de diferença ou menos, que não tem nenhum problema, que a gente não pode perder por 15 ou mais, ou então vencer o jogo. E a gente vai aliar, vamos fazer uma dupla ali com a linha de pontuação do Miami Heat.
A gente quer que o Miami Heat faça pelo menos 104 pontos, ou seja, a gente vai colocar aqui na linha de times totais, Miami Heat, que joga em casa hoje, encara o 76ers sem o melhor defensor deles, e colocar acima de 103,5 pontos fechando essa dupla. Lembrando, vocês podem duplar essas indicações aqui com várias outras coisas. Isso aqui é só um exemplo de coisas que a gente acha que é mais seguro, digamos assim. Quando a gente fala de Denver Nuggets e Warriors, nos últimos 4 jogos foram 4 vitórias para o Denver, mas 3 desses 4 confrontos aconteceram em Denver. O Denver Nuggets, depois de muito tempo, vai fazer um jogo aí de rodada de Natal, porque eles são o atual campeão da NBA, então é muito importante eles participarem de um jogo de transmissão nacional, para eles é algo realmente importante. Então a gente vai ter aqui o Nikola Jokic se destacando, brilhando, muito provavelmente mostrando por que ele deveria ter sido MVP na última temporada, na opinião de muitos. Mas o mais importante é que nesses 4 jogos, em 3, o Denver Nuggets não conseguiu cobrir esse handicap. Eu acredito que o Denver seja favorito, porque o Golden State Warriors vem sem seu principal defensor e um dos jogadores mais importantes para esse sistema Draymond Green, que está suspenso. Só que, sinceramente, entre ficar no handicap positivo dos Warriors e na vitória simples do Denver, eu prefiro ficar a favor dos Warriors. Mas para hoje pagar um pouquinho melhor, eu tive que duplar com o Miami Heat. Nos últimos 10 jogos do Denver Nuggets, eles só conseguiram vencer por 15 de diferença ou mais os Nets e também o Dallas Mavericks. Então, assim, 80% dessas partidas eles não cobriram esse handicap. Enquanto que os Warriors, nos últimos 6 jogos, venceram 5 e perderam 1. Mas eles cobriram esse handicap em todos. É verdade que enfrentaram alguns times de um nível ali bem ruim, como o Blazers 2 vezes e os Wizards, mas conseguiram uma excelente vitória diante do Boston, foram competitivos contra os Clippers e venceram o time que vive bom momento, que é o Brooklyn Nets também. A gente tem aqui um Golden State Warriors que não são excelentes em muitas coisas, mas o net rating deles é positivo, um dos 10 melhores da NBA. O do Denver Nuggets é o 5º net rating, é a diferença que você tira ali do ataque por 100 posses de bola e da defesa, e aí você tira um saldo. Do Denver é de 10.8, dos Warriors é bem inferior, mas ainda assim a gente não tem nada muito distante. A gente tá falando de uns Warriors que tem o 2º melhor aproveitamento em rebotes da NBA, e rebote ganha jogo, e a gente tem um jogador ali, por mais que o Jokic seja, no momento, um jogador melhor do que o Curry para muitos, porque nos últimos 3 anos ele foi MVP 2 vezes, e no último para muitos ele deveria ter sido uma terceira, a gente ainda tá falando de um Curry, que é um jogador que quando esquenta, ele é ainda mais mortal. Ele pode vencer jogos com facilidade. E quando tudo parece perdido, com as bolas de 3, aproximar o seu time do placar. Quando o seu time está em vantagem, distanciar do seu rival. Então acho que a gente tem um cenário bem legal aqui para o Golden State Warriors dar trabalho hoje, minimamente, é isso que eu espero. Mas agora falando aqui, né, do outro jogo que a gente vai duplar aqui, é o jogo do Miami contra o 76ers. Miami joga em casa, Jimmy Butler é dúvida, vamos ficar de olho se ele joga ou não. Joel Embiid já foi confirmado que ele não joga, o Batum tá de fora, ou seja, o front court ali, né, a parte da frente do time do 76ers vai ser reserva. Eu acho que eles não têm qualidade ali, como o Bamba, que também é dúvida para hoje, para poder se defender diante de um Miami Heat que, ok, não é um time que ataca tão bem assim, mas tem talento suficiente para ferir no paint esse time tão frágil dos 76ers. Se a gente for olhar aqui, o Miami Heat nos últimos 10 jogos, eles tiveram uma média bem interessante de pontos. Eles tiveram uma média de 115 pontos por jogo. Isso que em muitos desses jogos eles estavam sem o Tyler Hero, talvez o seu cestinho ali mais completo, mais moderno, digamos assim. E ainda assim, eles marcaram pelo menos 115 pontos em 6 das últimas 7 partidas, o que é muito positivo. Só ficaram abaixo desses 103.5 contra os Cavs, que é um time lento, que defende muito bem, acima de tudo, o garrafão, que é um setor onde eu espero que o Miami Heat possa produzir bem hoje, já que o Joel Embiid está de fora, o principal defensor desses 76ers, e já que a gente está falando de um jogo de transmissão nacional. Esses jogos o Jimmy Butler gosta de jogar a veras. Ele se considera um cara bem subestimado, então ele costuma levar mais a sério esse tipo de jogo aqui. Nos últimos 3 jogos sem o Joel Embiid, o Philadelphia sofreu 120.3 pontos de média, sofreu mais de 103.5 em todos esses jogos, sofreram pelo menos 112 em todos os 3 também. O Minnesota Timberwolves, que marcou 112 contra eles, é um ataque que por 100 posses de bola, inclusive, é pior que o do Miami Heat. O Miami é o 13º, né, time por 100 posses de bola ofensivo da NBA, o Minnesota é o 18º. A gente também está falando aqui de um Philadelphia, que está quase entre os 10 maiores ritmos da NBA, e sem o Joel Embiid, eu acredito que o time vai ficar mais leve, mais veloz também, mas ao mesmo tempo mais exposto na defesa. Então a gente vai ter muitas posses de bola para o Heat ferir esse rival e pontuar minimamente bem. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Boston e Lakers, talvez o jogo mais aguardado, a maior rivalidade da NBA, LeBron James contra aqueles que para muitos é o melhor time da NBA,
atual. LeBron tem diversos recordes em rodadas de Natal. Ele é o líder em assistências, em pontos, ele também é um dos 3 principais jogadores em bloqueios, tocos, diversas categorias, mas tem uma que ele vai quebrar hoje. Se o LeBron James entrar em quadra, ele vai ser o jogador com mais jogos em rodadas de Natal. Vai quebrar o recorde de Kobe Bryant, estrela do Los Angeles Lakers, na casa do Los Angeles Lakers. O que eu tô querendo dizer com isso? Por mais que essas questões um pouco, além dos números e estatísticas, eu não leve tanto em consideração assim, é sempre importante destacar, principalmente para o LeBron James, que é um jogador mais velho, que ele dosa um pouco mais o próprio jogo dele e deixa para dar o seu melhor em jogos de fato mais importantes. Ele com certeza, nessa noite de recordes contra o principal rival do Los Angeles Lakers em toda a NBA, vai querer calar bocas e vai ter volume de jogo. No fim das contas, pelo menos nesse momento, é isso que importa. Se ele vai ser eficiente ou não, isso aí está fora do nosso alcance. A gente só precisa de fazer uma análise para entender se ele vai ter arremessos suficientes e oportunidade de pontuar, fazendo um match ali do que ele pode produzir como jogador para aquilo que a defesa do seu rival não pode produzir. Porzingis é dúvida hoje, se ele não jogar hoje, vai ser excelente, porque a gente vai ter um protetor diário do outro lado, pior em quadra, que no caso é o Al Horford. Então assim, eu espero que o Porzingis não jogue, mas de toda forma, eu quero 25 ou mais pontos do King James. E a minha análise vai ser com base nessa seguinte argumentação. Nos últimos 3 jogos contra o Boston, o LeBron fez pelo menos 30 pontos em todos, teve 34,7 pontos de média, e no único encontro que as franquias tiveram nesse ano de 2023, ele marcou 41 pontos, sempre ali com médias próximas a 50% de eficiência nos arremessos, quase 40% nas bolas de 3, o que é espetacular, e ele conseguiu tudo isso batendo apenas em média 4 lances livres por jogo. Ele pode cavar muito mais faltas do que isso e, jogando dentro de casa, pontuar com mais facilidade. Nos últimos 9 jogos como mandante do King James, ele teve uma média de 26 pontos por partida, que é uma média interessante para aquilo que a gente busca hoje, e se a gente for fazer um filtro aqui, nos últimos 4 jogos, ele conseguiu superar essa marca em 3 e só ficou por um pontinho ali contra o Indiana Pacers, mas ainda assim são números excelentes. Quando a gente fala de pick and roll ball handler, esse tipo de jogada em que o LeBron é muito bom, a gente está falando de uma jogada em que os Lakers têm um dos 10 melhores aproveitamentos de toda a NBA. E é nesse tipo de jogada em que ele pode ferir bastante o Boston Celtics, que tem dificuldades de fazer as trocas defensivas necessárias para poder parar esse tipo de jogada. Eles têm aqui, né, se a gente for observar na questão defensiva, um dos piores aproveitamentos na hora de defender esse tipo de arremesso. O Boston Celtics não é de hoje, eles têm muita dificuldade de fazer essas trocas, e sem o Porzingis eles vão ter ainda mais. Eles são o 5º time que mais sofre pontos nessa jogada de pick and roll man, e consequentemente o LeBron pode se sair muito bem contra eles, porque é um tipo de jogada que eles têm dificuldades, como eu disse. Então eu acho que esse pode ser o caminho das pedras para o LeBron fazer pelo menos 25 pontos hoje. E agora, pessoal, vamos finalizar aqui com o nosso palpite de Phoenix Suns e Dallas Mavericks. A gente teve aqui um Dallas Mavericks que, desde as trocas que eles tiveram, eles começaram a ser um time muito over, que ataca muito bem e defende mal. Não à toa, antes dessas trocas aqui, em um jogo em que o Doncic não tava, o Booker não tava, nenhum dos dois times chegaram a 100 pontos. Mas nesse jogo em específico a gente teve 256 pontos feitos nessa que é uma das rivalidades que vem surgindo, né? Booker e Doncic, Suns e Dallas. Aqui, num jogo em que a gente teve todos esses talentos, esse cardápio de talentos à disposição, hoje não teremos Kyrie Irving, a gente teve um jogo muito bem pontuado. O Kevin Durant deve produzir bastante contra esse Dallas Mavericks. Ele teve um aproveitamento aqui perfeito em arremessos na zona do paint, que é um setor onde o Dallas Mavericks é o 5º time mais vazado da liga. Então, se for para investir em um jogador, eu diria Luka Doncic, mas a linha dele está em 36,5, então fiquem de olho na linha de pontos do Kevin Durant, vai valer a pena. Mas, diante de tanto talento dos dois lados da quadra, eu prefiro acreditar em um over, acima de 231,5 pontos totais nessa partida, com base na seguinte argumentação. Nos últimos jogos do Dallas, os 10 especificamente, a gente teve 237 pontos, arredondando para baixo, nas partidas em que eles se envolveram. Em muitos desses jogos, o Luka Doncic não esteve em quadra, o Kyrie Irving não esteve em quadra, e eles também enfrentaram alguns times ali com eficiência ofensiva mais duvidosa, como os Spurs, o Houston, o Trail Blazers, o Minnesota Timberwolves, o Memphis e o Portland, mais uma vez, além do Utah Jazz. Então, eles enfrentaram vários times aqui que pontuam mal. Imagina hoje que eles vão enfrentar o Phoenix Suns, que se não é um ataque excelente, individualmente tem muito talento à disposição. E como eu disse para vocês, no último encontro a gente teve muitos pontos, não dá para levar em consideração os outros confrontos, porque eram times completamente diferentes. O Luka Doncic tem médias excelentes contra esse adversário, 28,3 pontos por jogo, isso que nesse recorte aqui, ele teve um jogo de 3 minutos em que ele se machucou, então a média dele certamente estaria ali de 33
pra cima, mas a gente tá falando de um Dallas que joga e deixa jogar. É um dos 10 melhores ataques da liga, esse Dallas Mavericks. Vamos só fazer aqui o nosso filtro, né, da temporada em geral. A gente tá falando de um Dallas que é o 8º melhor ataque e a 8ª pior defesa. A gente tá falando de um Phoenix Suns que também tá quase entre as 10 piores defesas. E a gente sabe que ofensivamente eles podem produzir bastante com Booker e Durant. Então a gente tem 2 defesas de ruins para péssimas e um ataque ali de bom para excelente, com potencial de ser ainda melhor. Então nosso palpite vai ser esse acima D, principalmente porque o Dallas sofre muito no paint, no garrafão, que é uma zona onde é mais fácil de se converter seus pontos, e a gente está falando de um Dallas Mavericks que tem o pior aproveitamento em defesa de arremessos na área restrita em toda a NBA, e tem também um dos piores aproveitamentos em defesa ali na zona do paint, onde o Devin Booker e o Kevin Durant devem brilhar. Como vocês podem ver, o pior na área restrita, aproveitamento, e também ali, né, um dos 10 piores aproveitamentos no paint, com o número de pontos feitos e tentativas por partida bem alto também. Então esse é o nosso palpite para hoje, esse foi o nosso vídeo, espero que gostem. As melhores opções com odds superiores vocês encontram lá no nosso grupo VIP, além dos nossos e-books, guias que você vai ter acesso assim que você entrar. Você também pode ter acesso a alguns desses e-books e alguns conteúdos extras aqui no YouTube, na aba de comunidade, sendo membro do nosso canal. Então ajude o nosso projeto a seguir acontecendo, a gente vai continuar trazendo vídeos aqui para vocês gratuitos, e mais do que isso, a gente vai continuar colocando dinheiro no bolso nesse final de ano, que é o que importa. Muito boa sorte a todos, tomem bastante cuidado, economizem dinheiro. Amanhã temos uma rodada mais cheia, com mais buracos pra gente explorar, né? Defeitos de times e qualidades de outros pra gente colocar dinheiro. Hoje é uma rodada bem perigosa, tomem cuidado, evitem trabalhar ali com vitoriosos, mas de resto, eu acho que a gente conseguiu coisas interessantes aqui. Mas eu quero debater com vocês aqui nos comentários o que vocês acharam dos nossos palpites. Muito obrigado pela sua audiência, o like, que eu espero que vocês tenham deixado, e falou!